quero convidar você a refletir nesses versos de Lucas capítulo 17, mas antes de começarmos a ler a partir do verso 3, quero convidar você a ler a partir do verso 1, porque o verso 3, na verdade, é a continuidade do verso 1. No verso 1 e 2, Jesus está dizendo aos seus discípulos, portanto, ele olha para mim e para você e diz: é inevitável que existam os escândalos. Uma outra tradução diz que é inevitável que existam pedras de tropeço. Mas ai de quem é responsável pela promoção dos escândalos. Seria melhor para esse que uma pedra de moinho fosse pendurada ao seu pescoço e fosse atirada no mar, do que fazer tropeçar um desses meus pequeninos. Então Jesus olha para os seus discípulos e diz que eles têm uma responsabilidade muito grande diante do mundo. E note que no verso seguinte, Jesus começa a falar da maneira como nós solucionamos os problemas. Portanto, se nós não solucionarmos os nossos problemas na medida em que eles vão surgindo do jeito certo, nós podemos ser usados como tropeço na vida dos pequeninos, o pequeno rebanho de Jesus Cristo. E note, do verso 3 ao verso 10, Jesus diz: tenham cuidado, ou acautelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, repreenda-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, 7 vezes vier ter contigo dizendo: estou arrependido, perdoa-lhe. Então os discípulos disseram a ele: aumenta-nos a fé. E Jesus lhes respondeu: se vocês tivessem fé como um grão de mostarda, diriam a esta moreira: arranca-te e transplanta-te no mar, e ela obedeceria. Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura, ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo: vem agora e sente-se à mesa? Não é verdade que, ao contrário, lhe dirá: prepare o meu jantar, apronte-se e sirva-me enquanto eu como e bebo, depois pode comer e beber? Será que ele terá de agradecer ao servo por ter feito o que lhe havia ordenado? Assim também vocês, depois de terem feito tudo o que lhes foi ordenado, digam: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Queridos, por que devemos perdoar? Em primeiro lugar, porque o perdão faz parte da natureza do povo de Deus. Nós já oramos assim a oração do Pai Nosso: perdoa as minhas ofensas, assim como eu perdoo a quem me tem ofendido. Então, já há um pressuposto de que, como discípulos de Jesus, a nossa natureza é a natureza do perdão. Nós precisamos perdoar porque temos queixas uns contra os outros. Eventualmente eu errarei com vocês, vocês errarão comigo. Eventualmente outras pessoas errarão com vocês, vocês errarão com elas. É assim. Quem aqui é casado sabe muito bem que todos são cheios de boas intenções, mas tem aquele dia que você chega em casa emocionalmente descontrolado. Tem aquele dia quando você acorda e diz: poxa, parece que esse dia devia ter sido riscado do meu calendário. Parece que hoje eu não sou eu. Parece que qualquer pessoa que chegar perto de mim, eu vou ferir. Então a gente machuca pessoas dentro da nossa família, machucamos os cônjuges, machucamos os filhos, somos machucados por outros, e seria inevitável que aqui também, no meio do povo de fé, nós não nos machucássemos. Vez ou outra, nós vamos pisar no pé do outro, vamos ferir o calcanhar do outro. Precisamos perdoar porque nós temos queixas uns contra os outros. E por fim, precisamos perdoar porque temos sido muito perdoados por Deus. Há vários prejuízos para quem não perdoa. O primeiro prejuízo é que quem não perdoa perde a capacidade de orar. Quem não perdoa perde a capacidade de orar. Pedro, em sua primeira carta, no capítulo 3, falando aos maridos e às esposas, ele diz: olha, é muito importante aos homens que eles tenham muita sabedoria na maneira como vivem os seus casamentos. Porque pode ser que, se você amargurar a sua esposa, as orações de vocês se interrompam. Quando a gente fere um ao outro, quando a gente é ferido, nós temos muita dificuldade de orar. Quando nós permitimos que a amargura plante raízes em nosso coração, quando nós fertilizamos esse terreno da amargura, dando a ele condições de crescimento, inevitavelmente nós perderemos a vida íntima com Deus. Precisamos perdoar, porque quem não perdoa
também não pode adorar. Se você pudesse voltar algumas páginas da sua Bíblia para Mateus capítulo 5, você ia perceber que Jesus está dizendo que, se você trouxer ao altar a tua oferta, e ao trazer ao altar a tua oferta, ali te lembrar que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta, vai primeiro, reconcilia-te com teu irmão, e depois você volta e cultua a Deus. No ambiente de culto, nós estamos falando sobre perdão, graça, misericórdia. Quando nós cultuamos a Deus, nós estamos falando que fomos perdoados da multidão dos nossos pecados. E é inconsistente que nós, ao cultuarmos a Deus, venhamos com o nosso coração sobrecarregado de ressentimento com outras pessoas. É por isso que quem não perdoa não consegue adorar. Jesus diz: eu quero receber a sua adoração, mas primeiro vá, reconcilie-te com a pessoa, depois você volta e deposita no altar a tua oferta. Quem não perdoa também não pode ser perdoado. Eu já citei aqui ainda há pouco a oração do Pai Nosso, e num trecho dela nós dizemos: Pai, perdoa-me, porque eu tenho perdoado a quem me tem ofendido. E Jesus, no final da oração, diz: se vocês perdoarem aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos perdoará as vossas. Mas, se não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas. É muito sério isso. Quando carregarmos ressentimento, amargura, ódio, rancor em nosso coração, lembre-se, Deus está se tornando o nosso inimigo, aquele que não perdoa, porque a obra de Jesus por nós grita perdão e graça. Quando nós, objetos dessa graça e misericórdia, voluntariamente nos recusamos a perdoar e insistentemente forçamos a armazenar amargura e rancor no nosso coração, nós estamos dizendo que a palavra de Deus e a vontade de Deus não são autoridade sobre a nossa vida. Isso é muito perigoso. O outro prejuízo para quem não perdoa é que quem não perdoa é atormentado. Isso é terrível, gente. A amargura envenena, adoece. A amargura drena nossas energias físicas, emocionais. A amargura arranca nossos sonhos. O amargurado carrega grandes prisões em sua alma e em seu organismo. Em 2 Coríntios, capítulo 2, isso é um texto muito importante. Paulo está escrevendo para trazer uma solução para um problema da primeira carta aos Coríntios. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, tinha um homem na igreja dormindo com a mulher do próprio pai. A igreja estava sendo negligente com aquele caso. Paulo escreve a primeira carta e diz: é importante que vocês entreguem esse homem a Satanás. Como ele não está se arrependendo, entregue-o para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia da visitação de Jesus. Acontece que a igreja obedece à orientação de Paulo, disciplina aquele homem, o entrega ao diabo para ser destruído. Parece que aquele homem literalmente come o pão que o diabo amassou, é arrependido, muda de vida, e agora esse homem clama à igreja misericórdia. Vocês me disciplinaram, eu confessei meu pecado, abandonei minha prática, tenham misericórdia de mim. E parece que a igreja estava com dificuldade em receber aquele homem de volta. E Paulo escreve a segunda carta dizendo: perdoe, perdoe. Porque se vocês não perdoarem, vocês estarão dando lugar a Satanás, para que ele haja na vida de vocês. Quem não perdoa é atormentado pelo diabo e se coloca à disposição para ser atormentado pelo próprio pai da mentira, o enganador das nossas vidas. E isso é muito sério. Quais são os princípios do perdão que Jesus traz para nós nesse texto de Lucas, capítulo 17, versos 3 a 10? O primeiro, e parece óbvio, né? Mas nós precisamos sim, muitas vezes, chover no molhado. É que o perdão envolve conversa somente entre duas partes. Se teu irmão pecar contra ti, vá você até ele. E aqui a gente percebe o quanto nós ferimos essa clara orientação de Jesus.
Quando nós temos queixa contra outra pessoa, a gente chega no pastor para falar, a gente chega naquele amigo íntimo para falar, a gente comenta com a outra pessoa, mas nunca é em teor de maledicência ou de fofoca. Nós somos muito espirituais, né? A gente chega e diz: olha, irmão, eu estou chegando aqui, eu estou incomodado com aquela pessoa e eu queria que você orasse por ela comigo. Aquela pessoa fez isso, aquela pessoa fez isso, mas não é fofoca não, tá? É só para a gente orar por aquela pessoa. Passa um determinado momento, está a igreja toda orando por aquela pessoa e ela não sabe que tem um monte de gente intercedendo por ela. Que princípio simples. Se for ofendido, se tem uma queixa contra o outro, olha nos olhos, vem cá, vamos conversar. E resolve o seu problema. Que simples isso. Só que a gente vive numa cultura que pisa em ovos o tempo todo. A gente finge que não está magoado. Fulano, você tem alguma coisa contra mim? Eu fiz alguma coisa contra você? Não, de jeito nenhum. Mas você sabe que está ferido, você sabe que está com algum problema, mas não admite que está com um problema para resolver. E aí a gente toca no segundo princípio trazido por Jesus. O perdão envolve uma abordagem respeitosa. Vai lá e repreende a pessoa. Repreender aqui tem o sentido de você dizer: vem cá, olhar nos olhos dela com ternura, com firmeza, mas firmeza amorosa. Você falhou nesse ponto, ou pelo menos a maneira como eu enxergo me fez entender que você errou nisso, errou nisso, errou nisso, errou nisso. Está certa essa postura sua? Procura tratar da pessoa com respeito, com carinho, levantá-la, encorajá-la. Todas as falas de Jesus, quando aborda essa questão do perdão, visa não a destruição do relacionamento, antes visa a restauração dos vínculos. Por isso que é importante olhar nos olhos, respeitosamente, se sentiu machucado, se sentiu ferido, se sentiu prejudicado, chama, vamos conversar. Não expõe a pessoa a ninguém, não faça comentário da pessoa para mais ninguém, olha nos olhos e conversa. E nós temos o terceiro princípio: o perdão envolve não cobrar mais a dívida. Se o teu irmão pecar contra ti, até ele, repreende-o, se ele se arrepender, o quê? Perdoa-lhe. E essa expressão aqui, ela está no imperativo. Imperativo é uma ordem. Se arrependeu, perdoa. Pastor, mas se for um malandro? Tem uns crentes malandros, né? Que usam da boa fé dos outros e vão aprontando aqui. A pessoa chegou, se humilhou diante de você e disse: eu estou arrependido. O que Jesus está dizendo é: perdoa, perdoa. Não deixa teu coração azedar por causa do outro, não. Se a pessoa está agindo de má fé, está explorando você, Deus é o seu vingador. Deixa que Ele vai cuidar dela. E maldita coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Então, se a pessoa disser: estou arrependido, perdoa-lhe. Mas nós temos um outro princípio, que é trazido no verso 4. É que esse perdão deve ser ilimitado. E como as Escrituras nos mostram um Deus sábio, e Jesus, o Deus encarnado, como é sábio no jeito de abordar as questões. Note que Ele não dá brecha para nenhum tipo de argumento. Não, beleza, eu te perdoei ontem. Você falhou comigo hoje de novo. Eu não sou obrigado a caminhar contigo segunda milha, não. Eu não sou obrigado a ficar tolerando os seus erros para todo sempre, não. Quando você olha para as Escrituras, você vai ver que é um pouco diferente. Jesus nos diz no versículo 4 o seguinte: se ele pecar contra você 7 vezes num dia, e 7 vezes vier até contigo dizendo: estou arrependido, faz o quê? Perdoa-lhe. Porque o número 7 é usado com tanta frequência num único versículo. 7 vezes falhou, 7 vezes veio ter contigo, 7 vezes num único dia. Porque Jesus quer enfatizar para nós que o perdão deve ser ilimitado. É fundamentado na palavra do outro, na declaração de arrependimento do outro. Porque eu não consigo perscrutar o coração do outro. Eu não consigo ter a clareza se aquele arrependimento é verdadeiro ou não. Então, eu me baseio na palavra da pessoa. Deve ser ilimitado. Aí, é claro que eu e você vamos repetir aquilo que Pedro repetiu. Senhor, aumenta-nos a fé. Se é para ser quantas vezes forem necessárias.
E tem gente que é difícil de engolir. Tem gente que erra de maneira contumaz, reincidente. Eu não dou conta. Aumenta a minha fé. Jesus vai dizer que o perdão pode ser desenvolvido. Ele diz o seguinte: se você tiver fé, como um grão de mostarda, você vai dizer a esse monte: saia daqui e lança-te no mar, ou num grande lago, e aquele monte vai te obedecer. O que Jesus está dizendo é que nós não devemos ter uma fé grande para obedecer a sua palavra. Nós devemos ter a fé certa, uma fé que recebeu a palavra de Jesus como palavra de Deus, permitiu que essa palavra saísse da nossa mente, alcançasse o nosso coração, e agora a gente a coloca em prática. Nós não precisamos de nada extraordinário. Grão de mostarda é uma semente muito pequena. O que Jesus está dizendo é: vocês não precisam de nada grandioso, vocês só precisam obedecer a minha voz, só precisam obedecer a minha palavra, só precisam andar em meus ensinamentos. E o ponto 5 diz que o perdão, ele restaura o coração atormentado. Quando a pessoa vier ter contigo. Olha, gente, eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, eu com certa frequência. Quando eu percebo que fiz mal contra alguém, e põe a cabeça no travesseiro, aquele negócio incomoda. Incomoda. E tem que resolver. Porque o sentimento de culpa, ele atormenta. Quando você sabe que fez mal contra alguém, seu irmão de fé, aquilo faz mal. Aquilo machuca a consciência. E às vezes a pessoa só precisa chegar, desabafar e dizer: estou arrependido. E a sua fala tem que ser: vem cá, está perdoado. Mas só dessa vez, viu? Lembra que mês passado você falhou comigo de novo? Terceira vez já. Sua reputação está lá embaixo comigo, hein? Minha relação contigo é na base da performance, não da graça. É na base do mérito, não da misericórdia. Terceira vez, hein? Não, meu querido, está perdoado, passou, vida que segue. Vamos andar junto, relacionamento restaurado. O perdão alivia a alma de alguém atormentado pelo erro. E por fim, o perdão é a obrigação de todos nós. Nos versos 7 a 10, Jesus conta uma parábola, uma história muito importante para exemplificar um princípio bíblico. Jesus diz: imagina só um grande fazendeiro que tem criação de gado, tem a lavoura, as plantações, e tem um funcionário de confiança que também é seu mordomo. Esse mordomo ficou o dia todo vistoriando os empreendimentos na fazenda, a lavoura, cuidou do gado, ajudou na vacinação, tudo isso. E ele chegou em casa tardezinha, suado, cansado. Você acha que o senhor dele, no primeiro século existiam os escravos, você acha que o senhor, o patrão, vai dizer para ele: vai lá, eu coloquei a toalha já no banheiro para você, troquei a roupa de cama, dobrei a roupinha, está passadinha com amaciante bem cheiroso, vou preparar uma jantinha para você? Você acha que o patrão vai fazer isso por ele? Jesus diz: é claro que não. O patrão vai dizer o seguinte: você vai lá, toma um banho, se arrume, cuide de sua higiene, prepare um jantar para mim. Ele vai preparar o jantar, passar o bife, aquela coisa bonitinha, né? O goiano que gosta do franguinho caipira com piqui, o anguzinho, e aquele cheiro, e ele com fome o dia todo trabalhando. Aí ele serve o seu patrão, enquanto o patrão está comendo, ele fica esperando, serve uma bebida para o seu patrão, repõe a bebida. Você acha que depois dele ter servido a refeição, o patrão vai olhar para ele e dizer: obrigado? Jesus está dizendo: não, porque aquele servo não fez mais que sua obrigação, quer servir ao seu Senhor com fidelidade, obedecendo a sua vontade.
E Jesus está dizendo com essa historinha que o perdão é obrigação de todos nós. Na medida em que nós formos resolvendo os nossos conflitos, quando eles vão surgindo no dia a dia, não é se, é quando eles forem surgindo, porque vão surgir, sem ninguém saber, porque ninguém pode saber que eu tenho problema com alguém, que eu resolvi o problema com alguém, é entre mim e ele. Na medida em que isso for acontecendo, não adianta eu bater no meu peito, escondidinho, e dizer, como eu sou bom, hein? Jesus está dizendo, você não fez mais que a sua obrigação, porque você foi perdoado de todos os seus pecados. Você foi perdoado de todos os seus pecados. Isso foi graça de Deus sobre a sua vida. Jesus conta uma história de um grande rei que tinha um súdito que lhe devia uma quantidade muito alta. E aquele homem diante do rei chora, geme, se humilha, e o rei compadecido perdoa a sua dívida. Só que aquele homem tinha outros devedores. E quando ele sai da presença do rei, ele encontra alguém que lhe devia uma porção muito menor que sua dívida para com o rei. E ele pega aquele homem pelo colarinho, o enforca, o agride fisicamente. E os súditos do rei, que sabiam do perdão que ele havia recebido, vão imediatamente relatar aquilo ao rei. O rei traz de novo aquele súdito e diz, seu tolo, eu te perdoei tantos pecados, eu tive tanta compaixão de ti, e você não pudeste ter compaixão de um mísero prejuízo que alguém te causou e estava arrependido diante de você. Você agora será entregue aos capatazes, eles vão te lançar à prisão, e você não sairá dali enquanto não pagar o último centavo. Como aquele homem conseguiria pagar uma dívida impagável? E estando ainda na prisão, Jesus está dizendo, perdão é obrigação de todos nós. Alguns princípios práticos. Rejeite as ideias de desforra. Pensamentos de vingança. Vai pagar. Como me fez sofrer. Ah, mas espera. O mundo dá voltas. Ah, o mundo dá voltas. E aí você se assenta no camarote, compra o ingresso VIP. Eu quero ver. E naquele dia eu vou aplaudir. Eu quero estar vendo o sofrimento. E vou dizer, está vendo? Está pagando pelo que me fez. Tire ideias de desforra. Em Romanos 12, Paulo está dizendo, entregue sua causa a Deus. Perdoe quem tiver que perdoar. A vingança pertence a Deus, e terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo, de um Deus vingador. Entregue sua causa a Deus. Segundo princípio é, tome a iniciativa para resolver o problema. Foi a pessoa que me prejudicou, ela que tem que me procurar. Tem tanto pai amargurado com o filho, criei, me sacrifiquei por ele, me dediquei a ele, agora o menino nem me liga, tem 2 meses que não está nem aí para mim. Vai lá, é sem juízo mesmo, está achando que a vida vai ser uma eterna juventude, vai lá, chama, olha nos olhos, repreende em amor, conversa, fala do quanto ele está desonrando você, do quanto ele está traindo sobre sua cabeça a justa ira de Deus, porque a Bíblia diz que quando um filho desonra o seu pai, os seus dias serão encurtados, e ele vai experimentar muitas dores em sua jornada. Conversa. Há pessoas feridas com outras há anos, e tem gente que nem sabe onde começou. Tudo começou uma coisinha tão pequena. Eu tenho aconselhado tantos casais com problema no casamento, aí você olha onde começou um negocinho tão bobo.
Aí vem o orgulho, e um fere o outro, aí o outro revida, e o outro fere, e o outro revida, e só orgulho, orgulho, orgulho. E quando você repreende e diz, meu querido, perdoa, vai lá, conversa, olha nos olhos. Não, vai ter que me procurar, vai ter que... Você está vendo a destruição do seu lar. Provérbios diz que o orgulho vem antes de qualquer destruição. E o orgulho está destruindo você, está destruindo seu casamento, está destruindo os filhos, está destruindo todo mundo ao redor. Orgulho, porque não se quebranta diante da palavra de Deus. Ah, eu preciso ter fé, ora por mim que eu preciso ter fé. Jesus diz, você não precisa ter fé coisa nenhuma, você precisa obedecer a minha palavra, conhecer a minha palavra e se identificar como alguém que é meu seguidor. Parar de espiritualizar demais, parar de falar que precisa ter uma envergadura espiritual monstruosa. Você precisa ser fiel a mim, só isso. Evite desculpas e racionalizações. Quais podem ser essas desculpas? Ah, ninguém é perfeito, errar é humano. Sim, gente, e é justamente porque nós somos imperfeitos que a gente precisa pedir perdão. Ah não, eu falei pouco com o Nadim. O Nadim sabe que errar é humano, que eu sou humano. É pequenininho. Você sabe que falhou pequenininho. Não deixa aquele pequenininho ficar grande demais, não. Fulano, vem cá. Errei com você, me desculpa, me perdoe. Não deixa aquele negócio crescer demais, não. Ah, a ofensa foi tão pequena. Lembre-se disso. Os grandes problemas são formados de pequenos problemas que não são resolvidos. São pequenas coisinhas. Ah, ele falou de um jeito comigo que eu não gostei. Ah, mas deixa. Aí fica lá dentro. Aí depois ele fala de novo. Ah, já falou de novo. Mas deixa. E vai crescendo, 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 crescendo. Até que chega um ponto que diz, eu não suporto nem ver a cara. Muitas pequenas coisinhas que vão adoecendo a gente. Aconteceu há tanto tempo. Ah, o tempo vai curar. Como eu tenho falado sobre isso aqui, gente? Tempo só cura queijo e estraga carne. Lembra disso. O tempo não cura memórias amargas. Jacó foge. 20 anos depois ele volta. E ele precisa ir sozinho lá para o Val do Jaboque. E sabe por que ele tem que ir para o Val do Jaboque? Porque primeiro Deus tem que quebrar ele, para que ele se apresente diante do seu irmão Esaú com humildade. Porque Jacó chega para Esaú multimilionário, dono de grandes propriedades, queria comprar o favor de Esaú, mandando presentes, presentes, presentes. Aí Deus o conduz ao Val do Jaboque, o humilha. Gente, está dando uma microfonia aqui, se puder só fazer um controlezinho, por favor. Deus o humilha, e quando ele chega diante de Esaú, ele se ajoelha. Amargura, gente, não é curada pelo tempo. 20 anos depois, Jacó ainda tinha problemas com seu irmão. É possível que você se lembre nesse momento de alguém que tenha te feito mal há 10 anos, 12 anos, uma história da juventude, uma história do início da idade adulta, e aquilo está vivo ainda. Você se lembra daquilo e aquilo tem cor, tem sabor, gera reações em seu organismo, é vivo demais. Ah, outra pessoa estava mais errada do que eu. Errei, mas a outra errou mais ainda. Lembre-se que o perdão se concentra no nosso erro e não no erro do outro. Eu perdoo não porque o outro estava mais errado que eu, mas porque eu quero o bem do meu coração. Eu quero o bem da minha vida. Ah, eu estava errado. Mas você também estava. Isso é muito comum nos casamentos. A pessoa vai até com boa intenção. Ah, eu vou
ser crente hoje, né? Depois de meses sem ser crente, só na igreja, agora eu vou ser crente. Então, vem cá. A gente está com um problema, a gente não está se entendendo direito, a gente está discutindo muito. Olha, eu quero te pedir perdão, porque eu tenho feito assim, eu tenho falado desse jeito, tenho agido assim, mas eu quero te dizer que você também, viu? Aí já começa a mudar o tom. O mais provável é que, em vez de curar a relação, ela vai ficar ainda mais ferida. A pessoa não vai me entender. Vai. Se você for com a atitude de humildade, com as palavras certas, a pessoa vai te entender. Agora, o orgulho só destrói os relacionamentos, mas a palavra branda sempre desvia o furor. Bem-aventurados os humildes. Como são felizes os humildes. A pessoa envolvida já mudou. Telefone, escreva, visite, mande um WhatsApp. Mande um WhatsApp. Falei contigo, tem tantos anos, feri você. Só quero dizer que Deus me visitou hoje com convencimento e eu quero só te pedir perdão. Talvez a gente nunca mais vai conseguir caminhar junto, nunca mais vamos restaurar aquela amizade que a gente teve um dia, mas olha, me perdoe. Pronto. Põe a cabeça no travesseiro e durma em paz, o sono dos justos. Vou deixar para depois. Tem até um passarinho no Rio Araguaia. Amanhã eu vou. Amanhã eu vou. Quem aqui é pescador conhece esse passarinho, né? Amanhã eu vou. Amanhã eu vou. Não, amanhã. Amanhã eu faço. Amanhã eu resolvo. Amanhã. A procrastinação adoece ainda mais a relação. Nunca mais eu farei isto. Basta a minha disposição. Isto é meio arrependimento. O que esse último ponto quer dizer? Olha, eu não preciso conversar com a pessoa, não. Eu sei que eu errei, eu já vou mudar, não vou mais fazer isso contra ela. Ok, é um arrependimento. Só que está na metade do caminho. A outra metade é, vai até ela, olha nos olhos, conversa. E o Deus da paz será convosco. Vai, resolve. 4 formas erradas de pedir perdão. Desculpe-me por qualquer coisa que te fiz. Desculpa qualquer coisa, tá? Desculpa qualquer coisa. Ou me perdoe pela multidão dos meus pecados. É muito engraçado você ver algumas orações dos crentes, né? Se aproximam de Deus com a preguiça danada de pensar no quanto tem ofendido a Deus. Me perdoe pela multidão dos meus pecados. Não está nem pensando em suas faltas. Na prática, essa expressão significa, olha, eu não estou vendo nenhum problema, mas como você é uma pessoa cismada e rancorosa, eu quero te pedir perdão pelo que eu não fiz. Desculpe-me, foi sem querer. Se foi sem querer, não carece de perdão, a menos que a outra pessoa tenha ficado magoada. Então, se foi sem querer, você não tem que pedir perdão. Mas se a pessoa ficou magoada e você está sabendo, se a relação azedou, vai lá e conversa. Mas foi sem querer. Tudo bem. Você não é humilde? Não tem um Espírito Santo habitando em sua vida? Não é discípulo de Jesus? Um pedido de perdão a mais, um a menos. Que falta vai fazer? Você sabe que foi sem querer. A pessoa entendeu tudo errado. Olha, não foi minha intenção. Mas me perdoe. Eu não queria ferir você. Pronto. Deixa eu te dar um abraço aqui. A gente é irmão de fé. Somos cidadãos do mesmo reino. A nossa relação de piedade, de vida resolvida, diz muito do nosso testemunho do amor de Jesus para as pessoas que nos cercam. Então vem cá, vamos resolver isso aqui, por causa da glória de Jesus. Eu estava errado, mas você também. A ideia básica de pedir perdão é um ato de contrição. Essa atitude de eu estou errado, mas você só reacende paixões. Às vezes, só eu que às vezes tenho que resolver problema no casamento, né, gente? Como eu sei que vocês têm casamentos perfeitos, vocês nunca têm que resolver problema no casamento, né? Às vezes eu chego na Raquel e digo, Raquel, isso, mas
ela vira para mim já e quebra as minhas pernas. A gente está falando de você ou de mim? Então, eu estava errado, mas você? Não. Nós estamos conversando sobre o seu arrependimento, sobre o meu. Isso só reacende as paixões, deixa a conversa tensa. E por fim, se eu estava errado, me desculpa. Olha o se. Se eu estava errado, me desculpa. Essa atitude não tem convicção de pecado. Ela representa, eu sei que não estou errado, a dúvida é sua, não minha. Siga a sua jornada, que eu sigo a minha. E eu concluo com essas 3 últimas dicas. Não envolva outras pessoas. Não precisa nem pedir oração, viu, gente? Ô pastor, vem cá, quero que o senhor me ajude a orar por aquela pessoa que me fez mal. Não transforme em fofoca aquilo que poderia ser um exercício de privacidade e perdão. Seja breve e claro. Seja objetivo, vem cá, senta, olha nos olhos, seja objetivo. Para de justificar, para de dar voltas, para de criar histórias, para de contornar, vá direto ao assunto e não exija justiça. Exerça misericórdia. Perdão é um ato de graça. Graça. Se necessário, sofra o dano. O próprio Estevão orou: Senhor, não lhes imputes este pecado. Esta é a palavra do Senhor, queridos. Se o teu irmão pecar contra ti, vá até ele. Só você e ele. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia vier ter contigo dizendo, eu estou arrependido, e por 7 vezes falhar com você, e 7 vezes mais dizer que está arrependido, perdoa-lhe. Perdoa-lhe. Senhor, aumenta-nos a fé. Se tiverdes fé como um grão de mostarda, é a obediência a Jesus, em sua simplicidade. Vocês poderão fazer maravilhas. Dizer a este monte, saia daqui e vá para o mar, é apenas uma linguagem de hipérbole, de grandeza. Qual é o servo que, estando na lavoura e chegar em casa, vai encontrar o seu patrão preparando comida para ele? Não. O patrão vai dizer, se arrume, tome banho, prepare a minha comida. Só depois ele vai comer. Aquele servo não fez mais do que sua obrigação. Assim somos nós. Depois que fizemos tudo o que nos foi ordenado, não podemos dizer que somos bons demais. Não fizemos mais do que nossa obrigação. Amém, irmãos?